igual a todo mundo, né? Você falou sobre o começo. Você vende livro, que você vende CD, DVD, até aquelas fitas de vídeo. As fitas de vídeo, como fita cassete de música, de vídeo, você vende. Você vende coleção de gibi. Olha, o que eu vendi da coleção de gibi que eu tinha. Não me arrependo porque eu precisava, né? E você vai fazer produção independente, você precisa de dinheiro. Você vai até um gerente de banco, você vai, né, pegar uma certa quantia. E o começo foi a venda de tudo isso, né? A viola, o violão, o anel de noivado da minha avó, do meu bisavô, a aliança. Preciso vender para fazer o livro, né? Para fazer o disco, né? Quem sabe até mesmo fazer filme, né? E foi vendendo os discos de vinil, compacto, com 2 ou 4 faixas, os LPs, né? Não tenho nenhum. Eu vendi praticamente tudo foi vendido para custear o começo. Você perguntou sobre o começo. Como é que é o começo? O começo você tem que se autoproduzir, né? Foi uma decisão imediata, porque eu creio o seguinte: não adianta eu fazer um calhamaço de folhas e deixar na gaveta. Eu não trabalho assim. A inspiração, se você perguntar uma outra questão, a inspiração como é que vem? A inspiração vem dormindo, comendo, andando. É um fato que você viu, que você leu, que aconteceu, que um amigo contou, que um inimigo contou. Um tema que eu me propus. De repente o tema, você fica... Tem composições que eu fiz em 15 dias, 10 dias. Humorista, assim, né? Tinha terminado de acabar de fazer um curso de atores em São Paulo, no Satélite. Sindicato de atores, depois fazer um estágio no Teatro Nelson Rodrigues, que é lá no Bexiga, 13 de maio. Hoje acho que mudou, parece que mudou o nome. Há 10 anos atrás, em 99, 2000, era um pocket de teatro com 400 lugares, era uma igreja, e foi feito o teatro lá. Devia ter 4 metros de comprimento, 4x4, espaço do teatro, e acomodava muito bem. Aí a gente começou a fazer a aula, né? Tinha os professores, tinha os dramaturgos, a gente começou assim. E tiramos a fase do DRT, é aquela carteirinha que você tem que ter para fazer um teste em qualquer lugar do Brasil. E tem o bloco latino, que você tem que encaminhar para um dos sindicatos do Estado do Brasil, da Federação, seja no Acre, em São Paulo, no Rio, e te dão um provisório de ator. E o americano é só dos americanos, o europeu só do europeu. Passado a fase do DRT, você vai procurar trabalho. Foi o que eu fiz, né? Teste, acho que foram 152. Em quantos que eu passei? 4, né? 4, 3 comerciais e um fala que eu costumo, você decide, só que não era da Globo. Cheguei a fazer o Você Decide. Foi um teste, não passei. Com quem eu contracenei? Não são conhecidos, são pessoas de comerciais. Se você me passar o comercial agora, eu sei quem é. A voz da Telefônica é uma loirinha. Deve ter hoje uns 30 e poucos anos, 40 anos. A voz que você ouve da Telefônica é Marina Caracante, alguma coisa assim. Eu cheguei a contracenar com ela. De óculos, é loira, não é? Né? Porque a voz, você acha que a voz é, nossa, a voz e tal, de cinema. Não, a voz engana muito, dá aquela sensação de que é uma super-heroína, né? Um fantástico super-herói. Contracenei com ela. Fiz teste com
Cláudio Gimenez foi feito Beatriz Freitas, que não é conhecida ainda, não é? A Letéia Miranda, que há muitos anos fez Riacho Doce, foi feito. Eu fiz no SBT, Canavial de Paixões. E no corredor eu me lembro que eu me encontrei com o Macir Franco, ele estava fazendo a trilha da novela. Não, quem ganhou na época foi o Figueiras, Thierry Figueiras, né? E ganhou o personagem principal, filho do fazendeiro, alguma coisa assim. E aí foi assim. Bom, como eu fiz a rádio, a atuação e a escrita. A escrita por quê? Uma escola de samba me pediu, na região aqui de Cerquilho de Tietê, para fazer sobre cinema. Que os cinemas estavam se acabando no final da década de 90, né? Metade de 95, 91, 93. A maior parte dos cinemas são hoje igrejas, os cinemas, não é? São poucos que existem. Aí esse tema foi feito, eu fiz o primeiro samba, foi um samba. A primeira composição que eu fiz foi um samba. Que é os humoristas uma palhinha. Da infância já remota, a vovó me contou do palhaço Reco, que é companheiro do azeitona. Primo pobre diz ao primo rico, com esse salário eu já estou frito. Como vai, muito bem, minha graça é de graça, e o Brasil briga também, por aí vai. Então, humoristas da década de 30 até o Serginho Leite, 80. Reco, porque o palhaço, o refrão, eu deixei flexível. É para ser a relia, que vai a estrofe do como vai, muito bem. Minha graça é de graça e você briga também. Foi a primeira composição da minha vida, que eu me lembro, mas não foi, eu não cheguei a cantar. E nem no concurso, porque já estava escolhido a música, o samba enredo já estava escolhido, não deu tempo de encaixar no concurso. Mas eu cheguei a puxar. Aí fiz aula de canto, né? Completo, tem que ser. Eu acho que tem que ser. A gente passa essa fase de que, não, você tem diretor, um já morreu. Não querendo ser pragmático, já morreu. Não, pelo seguinte, se você perguntar o sonho, é o seguinte: eu quero ter uma escola de atuação. Só que é assim, você tem que deixar na cabeça do aluno que ele tem que saber fazer quase tudo, menos o pornô, porque aí não é ator, né? Vamos falar, ator, atriz não é pornô, você só vai fazer aquilo, né? E aquilo mesmo, você sabe, né? Porque não, na escola eu definiria se eu tivesse a escola. Erótico é sensual, eu sou sensual, né? O que é sensual? É isso aqui, né? Então você tem a câmera aí você tem um outro refletor aqui, você tem uma câmera de fotografia atrás de você, que é o diretor de fotografia, então é sensual, né? Você faz isso aqui, fica sensual, tal. É a sensualidade. Agora, o pornô é o sexo explícito. Tem que deixar bem claro isso aí para o aluno. Você, de repente, que está falando comigo, é sensual, não sabe a flor da pele. E isso as escolas estão passando hoje, né? É o beijo, não precisa ser aquele de língua, mau gosto. Que coisa, não precisa ser. O beijo de língua você dá em casa. Quando você chegar, né, com o seu amante, com a sua amante, com a namorada, se ela for uma esposa, né, aí você beija de língua, né? Eu acho que eu vejo pouca novela.